E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Leandro em mais uma videoaula. E essa videoaula vamos falar de função crescente e função decrescente. Então, esse será o tema da nossa aula. Pessoal, antes de falar de função crescente, eu trouxe para vocês aqui um gráfico de uma função incomum do que nós estamos acostumados a ver. Essa função com bastante curva, nós vamos conhecê-la lá na frente, do estudo da trigonometria, e vamos chamar ela de função seno, ou gráfico da função seno ou senoide. Será essa garota aqui. Mas a princípio, vamos apenas tomar ela como apenas momento de estudo, beleza? Bom, pessoal, observem que essa função ela vem do nosso lado esquerdo, ela vem, mas não tem um ponto limite, ela continua para o lado esquerdo, ela vem aqui subindo, e lá no nosso lado direito ela sobe e não para, ela continua, mas o desenho parou, mas ela continua, tá ok? Bom, ela só estaria aqui parando exatamente nesse ponto se tivesse aqui o que nós chamamos de bolinha fechada, mas não aconteceu, não é verdade? Bom, pessoal, vamos fazer algumas... Bom, pessoal, vamos analisar então esse gráfico aqui e ver o que esse gráfico pode nos dizer em relação às funções crescentes e decrescentes. O primeiro, observe que no eixo x, tá, essa curva ela vai passar ou vai tocar o eixo y aqui, o eixo y aqui, na origem, aqui e aqui. Bom, como eu não tenho valores no eixo x, apenas no eixo y, eu tenho o valor aqui, limite 1, e o valor limite menos 1. Então, essa função, essa curva, ela vai variar entre menos 1 e 1 no eixo y. Bom, esse primeiro ponto eu vou chamar de ponto A, esse segundo ponto de ponto B, a origem ponto C, ponto D e ponto E, ok? Então, o que eu posso perceber? Que do ponto A até o ponto B e do ponto C até o ponto D, a nossa função ela está acima do eixo x. Isso quer dizer que toda a imagem nesse pedaço da nossa função, que vai de A até B, ela é positiva. Então, eu vou escrever como segmento de reta. Então, o segmento AB é esse espaço aqui, ó, entre A e B. Eu vou afirmar que a minha f de x é maior que zero. Isso também, pessoal, acontece entre C e D. Também a minha f de x é maior que zero. Ok? Então, entre A e B e CD, a nossa função tem imagem positiva. Bom, voltando para o nosso gráfico, entre B e C, a nossa função ela está abaixo do eixo x. Isso quer dizer que toda a imagem entre B e C está abaixo do eixo, a imagem está aqui, logo ela é menor que zero. F de x é menor que zero. Isso acontece também entre D e E. A nossa f de x é menor que zero. Feito isso, pessoal, a gente já pode agora pensar em função crescente e função decrescente. Mas antes de fato falar de função crescente e função decrescente, bom, na leitura do gráfico da função, seja ela crescente ou decrescente, nós vamos ler da esquerda para a direita, ou seja, nesse sentido, ok?
Então, da esquerda para a direita, nós vamos ler a nossa função. E aí nós vamos perceber se ela é crescente ou se ela é decrescente. Primeira coisa, macete, observe se eu vou olhar da esquerda para a direita. Então, na minha esquerda, no ponto A, ela está subindo. Chegou nesse ponto aqui, vamos chamar aqui de ponto máximo, ela começa a descer. E aí desce até aqui, ó. Depois volta a subir. Volta a descer. E por fim, volta a subir. Pessoal, esse ponto que está acima, no máximo, nós chamamos de ponto de máxima. Okay? Ponto de máxima. E esse pontinho que está aqui embaixo, nós chamamos de ponto de mínima. Ok? Ponto de mínima. Então, o lado mais alto, onde ele atinge o cume da curva, ponto de máxima. O mais baixo possível, ponto de mínima, ok? Então, eu tenho ponto de máxima e ponto de mínima. Bom, e voltando para o macete de função crescente e decrescente, então aqui olhando da esquerda para a direita, sobe, função crescente, desce, função decrescente, até onde? Até aqui, ó. Volta a subir, função crescente. Volta a descer, função decrescente. Isso de forma bem lógica, tá bom? Vamos agora analisar algumas observações e depois vamos pegar alguns gráficos com valores para a gente entender melhor essa explanação. Vamos lá. Então vamos às observações. Pessoal, as observações. Bom, de forma bem simples, ó, eu escrevi o seguinte. Uma função é crescente em que momento? Quanto maior for o valor do domínio, x, maior será o valor da imagem y. Ou seja, quando o x cresce e o y também cresce, nós temos uma função crescente. Ou seja, quanto maior o valor de x e isso gera uma imagem maior a cada momento, nós temos uma função crescente. Função decrescente. Quanto maior o valor do domínio x, menor será o valor da imagem y. Ou seja, quanto mais eu aumento o x, menor fica o y. Então, é uma característica de uma função decrescente. Uma função constante. Quando vai acontecer isso? Quando todos os valores do domínio têm a mesma imagem. Repetindo, quando todos os valores do domínio, se ele crescer ou decrescer, tem a mesma imagem. Vamos ver isso na prática? Bom, vamos analisar dois casos. O primeiro, pessoal, observa que eu tenho aqui, já disse que é a função crescente e constante. Vamos agora entender. Observe aqui, ó, esse ponto aqui, o meu x aqui, ó, esse cara aqui, ó, esse carinha. Isso quer dizer que esse ponto ele tem coordenada, vou escrever aqui que está mais limpinho, menos 1 em x e menos 1 em y. Vamos para o segundo ponto? Esse aqui, ó, foi destacado. O que acontece? Esse ponto eu vou ter x igual a 1 e y também 1, pessoal. x 1, y 1. Observe que desse ponto para esse ponto aumentou o valor de x e também aumentou o valor de y. Eu tinha menos 1, passei para 1. Eu tinha menos 1 e passei para 1. Opa! Isso quer dizer que se os dois aumentaram, função crescente. Vamos para o terceiro ponto. Ó. Esse terceiro ponto eu tenho 3 em x e 3 em y. Então aqui eu tenho ó, esse ponto, vai ser o ponto 3, 3. Ok? Bom, deste ponto para esse ponto, do segundo ponto para o terceiro ponto, o x aumentou
y também, pessoal. Lembrando aqui ó, que eu tenho coordenada x e coordenada y. Então, x aumentou, y aumentou. Isso quer dizer que eu continuo com a função crescente. E a partir desse ponto, pessoal, ó, eu tenho função constante, está aqui, ó, já escrito para a gente. Vamos analisar? Ó, valor de x, 4, 5 e 6. Então aqui, ó, sobe, subiu e subiu. E o valor da imagem y é 3, ó, tanto para o 4, para o 5 e para o 6. Isso quer dizer que neste momento eu alterei os valores de x de forma crescente, né, nesse caso, mas a minha imagem é uma só, é 3. Então logo eu tenho a função constante. Vamos para o segundo caso. Vamos lá. Pessoal, no segundo caso eu tenho aqui, ó, volta a ter agora alguns segmentos. Não é como o nosso primeiro exemplo, que era uma curva, que agora eu tenho um segmento, outro segmento e outro segmento de reta. Observem que esse segmento, essas funções, elas tocam o eixo x nesse ponto, neste ponto e neste ponto, em 3 lugares diferentes, ou seja, em menos 5, menos 1 e 5. Bom, aí tem função crescente, ela é crescente até que decrescente e volta a ser crescente. Ponto de máxima e ponto de mínima. Vamos ver direitinho, pessoal. Por que ela é crescente? Esse ponto aqui está aberto aqui, ó, é o ponto menos 6 em x e y, menos 1. Se eu continuar olhando, aqui é o ponto menos 5 ó, em x. Então, esse ponto que está aqui marcado é menos 5 e y. Eu nem subi e nem desci no eixo, então y vale 0. Observe que menos 5 é maior que menos 6. Isso quer dizer que aumentou o x. E o y? 0 é maior que menos 1. Então, o x aumentou e y também aumentou, dos dois pontos. Logo, essa função ela é crescente. E ela vai ser crescente até o ponto máximo dela. Esse ponto não está marcado na nossa função, mas é o ponto menos 3 em x e 2 positivo em y, ok? Então, menos 3 e 2 em y, ok? E a partir desse ponto começa a descer a função. Observe, vamos pegar esse ponto marcado aqui, ó. Esse ponto marcado, ele é o menos 1 em x e y é quanto? Opa, y é 0. Por que é 0? Porque esse ponto nem está acima do eixo y e nem abaixo dele. Então, só pode ser 0. Pessoal, lembrando também que o y é 0 porque é exatamente a raiz da função. Toda vez que o ponto recai sobre o eixo x, eu estou encontrando a raiz da equação. E essa aula já foi vista, né, em momentos anteriores. Qualquer coisa, volta lá na playlist e vê a aula sobre raízes das funções, beleza? Bom, observe que é o seguinte, ó. Menos 3 é menor que menos 1. Isso quer dizer que deste ponto para este ponto, o valor de x aumentou. E o valor de y era 2 e agora é 0. Isso quer dizer que de 2 para 0 diminuiu. Então, x aumentou, mas o y diminuiu. Então, a função ela é decrescente. Ela foi e chegou nesse ponto. É o ponto mais extremo abaixo. Poderia ser, esse ponto poderia estar em outro momento aqui em cima, poderia. Mas é o valor mínimo que a imagem neste gráfico se mostra. Exemplo, aqui o x vale 2
e o y vale menos 3. Vamos escrever isso para você perceber. 2 em x e menos 3 em y. Então, mas não tem mais nenhum valor aonde a reta chegue. Então, o limite dela, o limite mínimo foi em menos 3. E ela volta a crescer, pessoal, porque aqui, ó, olhando da esquerda para a direita, desceu e voltou a subir. Então, de 2 até o máximo que ela vai, até 6, essa função é crescente. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido esse conceito. Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.